Primeira coisa que eu quero fazer é te agradecer, obrigado, porque se você está assistindo esse vídeo aqui e está compartilhando, curtindo os meus conteúdos, você é o responsável por ter me feito estudar o domingo inteiro sobre essa questão que eu gostaria muito de falar, por isso até estou de óculos aqui, é, que é um problema sério, que é a questão da colite. Eu não sei se você já ouviu falar, tem lá a doença de Crohn ou colite ulcerativa ou retocolite ulcerativa, que no caso é a minha doença autoimune, que eu comento em alguns vídeos aí que um dia eu ia falar, um dia eu ia falar. Então chegou a hora. É interessante você acompanhar, mesmo que você não tenha nenhum desses sintomas, com certeza alguém do seu universo social tem. E, na verdade, você tratando o que eu vou falar aqui, né, de como eu consegui entrar em remissão com relação a esse fator autoimune, a essa doença, serve para diversas outras, né, a base do conhecimento serve para diversas outras doenças autoimunes também. Então, eu acho que vai ser interessante para você. Bom, o principal problema da retocolite, para quem não sabe, é uma inflamação que ela causa no intestino grosso. Então vamos lá, vou mostrar aqui para vocês. Aqui. Então, a minha eu fui diagnosticado com retocolite. Eu não lembro bem ao certo quando, mas eu acredito que foi próximo dos 19 anos por aí. Então, você tem essa parte da junção aqui, ó, onde vai chegar do intestino grosso ali, onde vai sair para o reto. Né, essa junção aqui gera processos inflamatórios e fica nesse nível aqui. Eu vou pegar aqui para mostrar para vocês. Ó, pra vocês terem ideia de como fica a minha. Estava no estado moderado e chegou até quase ficar no estado acentuado, que eu vou mostrar aqui. O resultado dos meus exames. Esse aqui é o de 2006, quase 10 anos atrás, né? E aí eu tenho o resultado aqui de 2000 e... Isso é feito através de um diagnóstico, né? Um exame de colonoscopia. Aqui o resultado de 2016, né? Já estava um pouco mais limpo, mas mesmo assim ainda tinha algumas fissuras ali. Quais são os principais sintomas, né? Então você tem, basicamente muco não, é sangue nas fezes, né? Um pouco de muco também, por causa do processo de cicatrização, que o corpo vai tentar entrar ali, mas sangue nas fezes com recorrência. Aquele sangue mais vivo, normalmente, é do próprio ânus ali, então, quando o sangue é vivo, né, não é esse tipo de sangue, é um sangue mais escuro, né? Eu sempre tenho aqui no banheiro água oxigenada, que aí depois que eu evacuo, que eu tô com algum suspeita, eu coloco lá água oxigenada para avaliar. Se sair bolinhas, que normalmente tem sangue ali nas fezes, né? Mas você tem uma urgência muito grande de evacuar, você não consegue segurar, por quê? Porque o sangue dentro do intestino, ele vai fazer com que aumente o seu peristaltismo, ou seja, o seu intestino vai começar a se movimentar ali para querer expelir, porque não é para ter sangue ali, né? Então, assim como manifestações extraintestinais e tal. É muito interessante, eu pesquisando aqui na internet para poder conversar com vocês, eu achei um site, CMD Saúde aqui, que fala até de como se origina a retocolite, e até eu achei interessante o que ele coloca aqui, que pode ter sido originada. Sempre eles falam que a origem é uma questão psicológica, né? Toda doença autoimune normalmente é de fundo emocional. Mas eu, depois de acreditar nisso muito tempo, eu realmente acredito que é uma combinação, obviamente, que o emocional ajuda, mas a gente tem que trabalhar em cima daquilo que a gente tem o controle, que é o nosso físico, né? Então, por isso que hoje, é, eu acho que todas as histórias que são contadas de alguma doença, normalmente quando você consegue curar ou entrar em remissão, né? Antes eu falava que eu estava curado, mas eu descobri que o termo certo é remissão, porque curado eu nunca vou estar. Se eu voltar aos hábitos antigos, com certeza a doença vai estar ali, né? Então a gente fala remissão, mas hoje não apresento mais sintomas já há alguns anos. Vocês viram, o último exame que eu fiz ali foi em 2016, então já há 4 anos eu tô sem sintomas, né? Eventualmente acontece por conta dos testes, então eventualmente acontece um sangramento por conta dos testes que eu faço em mim mesmo, mas meu corpo agora tem uma resposta muito mais rápida. Em 2 dias os sintomas já vão embora, né? Mas é um sintoma muito mais leve. E o interessante é que nesses sites aqui, você tem até um protocolo para você identificar a gravidade da sua doença, né? Então, quantas vezes você vai ao banheiro, se está evacuando sangue ou não. E contando um pouquinho do meu histórico, né, eu estava falando que dizem que é uma doença de fundo emocional, mas que pode, na verdade, ter sido causada por algum tipo de vírus que o nosso corpo começou a tentar combater ali. E aí, por conta de você estar num processo de estresse muito grande, de maus hábitos alimentares, seu corpo ficou tentando combater aquilo e não conseguiu. E aí ele acaba combatendo a sua própria célula, né? Então toda doença autoimune é quando o corpo entende que um tecido seu, algo que é do próprio corpo, é um inimigo. E aí ele começa a combater o próprio corpo. Então tem várias doenças, psoríase, lúpus, é, espondilite eclosante, enfim, tem várias doenças autoimunes, tireoidite Hashimoto, que tem este mesmo princípio.
E no meu caso, né, eu acho que o legal é você conseguir fazer essa retrospectiva e entender qual foi o gerador, né? Então, sempre que a gente fala um problema, pô, vamos buscar lá qual que é a causa. Só que, né, uma pena, e por isso mesmo que eu estou fazendo esse vídeo aqui para você, porque eu demorei muito tempo para me atentar sobre a causa, né? Eu sempre fui tratar a consequência, né? Então, usar a medicação tradicional, e é uma pena porque realmente todo o material que eu encontrei na internet, inclusive sites, né, de ajuda a pessoas que têm, eles sempre focam na parte de medicação, né, a parte medicamentosa e tal, mas não falam da parte de hábitos, que foi aonde eu consegui encontrar a minha remissão. É até engraçado porque, engraçado para não dizer trágico, né? Mas até médicos que me acompanharam e tal, alguns chegaram a dizer que eu sou um milagre da medicina, um dos milagres da medicina, né? E na verdade não tem milagre, galera. É o que eu quero mostrar aqui, que é a questão de hábitos, a questão de você entender realmente a causa e ficar atento aos riscos, né, que isso causa. Então, qual que é o risco de eu ficar com uma doença dessa? Ou qual que é o risco de eu ficar com uma medicação constante para o resto da vida? Então, eu comecei a sentir o efeito desses riscos e isso que me fez querer cada dia mais correr atrás de algo para me ajudar. Né? Então, o risco de você ter esse problema recorrente é que você está sempre ali, você tem uma ferida e você está sempre abrindo aquela ferida. Então, vai chegar uma hora que o seu corpo não cicatriza mais, aquilo começa a virar um tumor. Né? Então, o quadro clássico de retocolite é ela seguir para um quadro de câncer de intestino, que você tem que retirar uma parte e tal, ou seja, você vai ter a sua longevidade com certeza prejudicada, né? Não dá para dizer em quanto, mas eu diria que no mínimo 20%. E era uma coisa que eu sempre busquei, eu nunca fui muito favorável a remédio, essas coisas, então sempre busquei alternativas, mas à época é, não, não me atentei a isso. Então eu fiquei 10 anos realmente utilizando medicação. E aí esses 10 anos utilizando a medicação, o que, que me causaram? Diversos outros problemas, diversos outros efeitos colaterais, né? Então, os efeitos colaterais para este processo são o uso de sulfasalazina, né, ou corticoides. Então, eu usei muito tempo um medicamento que se chamava mesalazina, e aí no início, eu tomando via oral, ele resolvia, mas aí depois eu tive que usar local, então usava supositório. Era a melhor opção, na verdade, porque vai direto ali no ponto e não influencia, né, não espalha tanto pelo corpo. Mas aí eu comecei a ter outros problemas. A mesalazina, ela é um anti-inflamatório, né, então eu procurei até fazer uma referência aqui para vocês, de pegar uma análise do que, do que é um processo inflamatório, né? Então, quando a gente tem um processo inflamatório, é lógico que é o seu corpo tentando combater alguma coisa. Se ele está combatendo ele próprio, obviamente que você tem que cessar aquele processo. Mas a medicação, qual que é na minha visão, o uso da medicação? Bom, você está com uma crise. Você entra com a medicação para que você engane o seu corpo de que cessou aquele processo inflamatório, só que aí você tem que tomar medidas para corrigir aquilo, para você não ficar dependente da medicação, né? Então, sempre é sabido que o cortisol, se você tomar acima de 30 dias, você causa uma desregulação, porque a prednisona, que é um similar ali do nosso cortisol, né? Também vai enganar o nosso corpo. Então, se você está usando esse medicamento, se você usar ele por mais de 30 dias, com uma dosagem alta, o seu corpo para de produzir esse hormônio, que é tão importante para a nossa vitalidade mesmo, né? O hormônio do estresse é importantíssimo para a gente acordar bem, para a gente ter energia para fazer as coisas. Então, aqui no mapa que eu criei, para mostrar para vocês, tem aqui, ó, os medicamentos, a mesalazina, a prednisona. O que a mesalazina fez comigo? Eu comecei a ter artrite, né? E o uso de prednisona, no meu caso, eu usava quando eu estava com uma crise muito aguda. Então, eu ia no banheiro 10 vezes por dia, né? E é uma coisa sem controle. E aquilo começa a atingir também o seu mental, porque imagina toda vez que você vai no banheiro, você vê aquele monte de sangue saindo de você, né? Então, realmente pega no psicológico com força. E o uso da prednisona nesses casos, então eu acabei tendo alguns anos que eu usei 2 vezes, né, prednisona. Eu perdia muito peso, ficava muito magro, né, apesar de aqui falar que a prednisona aumenta, mas você perde muito músculo, né, então tá aqui, ó, perda de músculo, você inativa a sua adrenal, ou seja, você fica sem energia, você aumenta o seu processo inflamatório, né, você pode chegar a ter casos de diabetes, enfim, é, prejudica o fígado, né, diminui a libido, você acumula gordura, né? Então você perde músculo e acumula gordura, você tem problema do sistema imunológico que fica fragilizado, então você fica mais suscetível a pegar outras doenças. Então realmente é um recurso assim que deve ser evitado, né? Então o meu raciocínio estava acerca de falar de que, por exemplo, a febre, né? E a gente hoje usa isso a nosso favor. A febre ela se dá muitas vezes, né? Se a gente não conhece o processo, por isso que é interessante a gente entender os processos, né? A causa, como a coisa funciona, como o mecanismo funciona. Porque, por exemplo, você
primeira coisa que você tem, nossa, eu tô com febre, já tomar uma medicação para baixar a febre. E muitas vezes a febre ela é necessária, muitas vezes não, né? Ela é necessária. O seu corpo eleva a temperatura, né? Trata-se de um mecanismo fisiológico, que tem por objetivo combater uma infecção. Isso porque alguns agentes infecciosos, como vírus e bactérias, não sobrevivem a partir de 37 graus, né? Então, olha como o nosso corpo é tão desenvolvido, né? Nossa estrutura biológica é tão inteligente que a gente mantém uma temperatura limiar ali para que as bactérias que estão ali, 99% do nosso corpo é bactérias, né? Então elas possam sobreviver ali, mas que quando você tem uma infecção externa, né, ou de algum agente que não te faz mal, o corpo eleva um pouquinho a temperatura para conseguir combater isso. Né? É óbvio que chega um momento que ele entra num estado de estafa, né? E aí você pode convulsionar. Então, por isso que é importante controlar o quadro, né? Isso, inclusive, já aconteceu comigo, que como sou contra eu uso medicamento só no último do último, acabei passando do limite e eu estava num ambiente, que é uma praia, e eu não percebia a minha temperatura subir muito por conta de uma infecção alimentar, e aí acabei convulsionando lá no meio da praia. Então, assim, tem esse episódio aí que não precisa deixar chegar nesse nível, né? Mas é importante você ir acompanhando a febre. Então, se ela passar de 38 graus e não baixar, aí sim você usar alguma medicação. O interessante de entender esses mecanismos, essa fisiologia, é porque aí você entende que você utilizar um anti-inflamatório, né, diariamente ali, o que você está fazendo é mascarando só os sintomas, você está tratando a consequência e não a causa. Né? Então, você mascarando e você usando um químico ali no seu corpo o tempo todo, a gente fala aqui da pasta de dente, né, de você usar o flúor anos e anos ali, e que o que isso pode causar, né? Falei também já do anticoncepcional, enfim. Então, esse processo tem que ser um processo específico, né? Não, eu vou tratar aqui porque agora eu tô com uma crise e tal, e aí depois começa a tratar a causa. Assim, eu estava falando da febre como algo, né, que a gente usa hoje, porque realmente a gente vai lá na sauna e o princípio da sauna é justamente esse, né? Você leva a sua temperatura corporal, depois você dá um choque. Para quê? Para que as células mais fragilizadas ou alguma coisa que você tem ali possa você ajude o seu corpo ali a combater. E, obviamente, tem outros fatores também, que é a parte de resiliência, que é a parte de trazer a mente para algo mais denso, que é a percepção do seu corpo, enfim, outras finalidades também. Agora, voltando aqui na minha história, né? Então, eu estava num momento que realmente me alimentar, e aí, olha, é difícil para mim até falar desse assunto, porque hoje eu vejo o quanto eu me arrependo disso, né? O quanto eu me arrependo de um dia ter tomado refrigerante, de um dia ter comido fast food, McDonald's, essas porcarias, e era algo que eu fazia diariamente. Por quê? Eu estudava num colégio muito forte, Colégio Bandeirantes, que exigia muita concorrência, então tinha uma pressão muito grande para se passar no vestibular, e eu ficava no colégio o dia todo, era integral, e aí comia na rua, né? Então, só comia porcaria. Basicamente, eu não entendia, né, essa relação que nós precisamos ter com o alimento, né? Essa interação que a gente precisa ter com o alimento, desde o preparo, todo esse processo energético mesmo do alimento e o que ele tem na nossa vida. Uh, eu entendia que isso era simplesmente uma necessidade, né? E é uma necessidade, mas assim, que não influenciava em nada, né? Qualquer coisa que eu comesse estava bom, era mais para uma questão de prazer mesmo, do que qualquer outra coisa. E é sim, não que não seja, né? Lógico que deve ser, mas com, com bagagem, né? Você entendendo que aquilo que você está comendo vai ter o fator prazer, mas também vai ter o fator pureza e riqueza. Né? São esses dois fatores básicos. Se você sempre for se alimentar, pensar nesses dois agentes, pureza e riqueza, não precisa ser nenhum expert. Né? É só parar e pensar, isso que eu vou colocar é puro, né? Ou tem químicos, agrotóxico, é industrializado, tem um monte de ingrediente que eu não sei o que é, que a indústria colocou ali, então não é puro. E é rico, né? Isso tem uma densidade nutricional que eu vou conseguir absorver, então não basta que o alimento seja nutricionalmente, a densidade nutritiva do alimento em si seja alta. Você precisa entender que existe a parte de biodisponibilidade, ou seja, o que o seu corpo consegue absorver daquele nutriente. Né? E esse foi um dos fatores do porquê que eu fiquei aqui a manhã inteira estudando, entendendo um pouco mais, né, de o quanto a gente absorve de proteína da carne vermelha, por exemplo, quanto a gente absorve de outros tipos de carne, quanto a gente absorve dos vegetais, né, o quanto é prejudicial uma série de outras questões que eu vou entrar aqui agora para falar um pouco mais. Então, o fator primordial que fez com que eu né, hoje olho e vejo eu estava com esse estresse de passar no vestibular, alimentação péssima, então foi essa conjuntura de fatores durante ali quase 3 anos que culminou, na minha opinião, com esse fator. E aí o que eu encontrei aqui, né, os folhetos que tem na abcd.org, por exemplo, né, que falam de retocolite, até que eles começam a falar umas coisas legais, mas sempre voltado para tratamento medicamentoso,
né? E aí eles falam aqui, ó, dieta baixa em sódio, dieta baixa em fibra, dieta baixa em gorduras. Isso é muito genérico, galera, não é assim, né? Pelo menos falando na minha visão e a minha experiência, eu digo com propriedade, porque eu sou um felizardo por ter conseguido entrar em remissão com relação à doença, né? Então, justamente eu tenho bastante propriedade para falar. Então não tem o alimento que é vilão e o alimento que é mocinho. Eu já comentei isso em outro vídeo, né? Todo alimento é tóxico para o nosso corpo. O que a gente tem que entender é se o nosso corpo tem possibilidade de metabolizar aquelas toxinas e como ele vai conseguir metabolizar isso de uma forma que ele consiga aproveitar os nutrientes que tem ali, né? Seria muita ignorância a gente pensar, né, que a agricultura, que os animais, enfim, tudo aquilo que a gente se alimenta foi feito para o ser humano, né? Eu vejo muito como o contrário, né? O ser humano se adaptou a esse planeta muito bem, né? Então a gente tem essa capacidade de sermos onívoros, ou seja, podermos comer qualquer coisa, bem que a galera exagera aí, né, comendo esses animais crus, enfim, tal, que aí acaba acarretando em doenças que nós não tínhamos, né, mas que faz parte também do processo evolutivo, né? Então, de certa forma, é meio bizarro pensar assim, mas se ninguém tivesse contraído o Covid, o ser humano não evoluiria nesse processo de controle desse tipo de vírus, né? Óbvio que não é esse o pensamento, né? Senão a gente estaria fazendo um monte de vírus aí, não. Mas, enfim, digo que isso parte do nosso processo evolutivo, né? Então, a gente tem esses mecanismos internos de evolução. Então, se você seguir essa base de riqueza e pureza, não é, enfim, a fibra que é ruim, não é a gordura que é ruim. E aí, o cara pega um documento desse daqui e aí ele entende que, pô, ele não pode mais comer gordura, que fala, não come lácteos, não coma glúten, essas coisas assim que elas são muito genéricas, né? Então você tem que começar a se autoconhecer para conseguir ter um entendimento melhor e conseguir chegar aonde eu cheguei aqui. E ter uma prosperidade de vida longeva, né? De vida plena, né? Sem dor, sem medo, sem uma série de coisas, e fazer com que o tempo esteja ao seu favor, né? Depois vou colocar um vídeo aí sobre a minha perspectiva de tempo. Então, o tempo hoje, tudo que eu faço são ações para que o tempo esteja a meu favor, e não eu esteja lutando contra o tempo, né? Então vamos lá. Bom, a gente já viu aqui os principais medicamentos que normalmente são usados, né, nesse tipo de tratamento. Foram os medicamentos que eu já usei, já comentei com vocês, né? Usei aí durante 10 anos essa porcaria de supositório e quando tinha crises, a prednisona, né? Uma coisa interessante dizer é que conforme você vai fazendo a sua busca, né, você vai encontrando pessoas e essas pessoas vão te dando insights. É interessante. Teve um médico que eu fui, um gastro, e aí eu cheguei para ele e falei assim, tá, doutor, mas o que eu posso comer que eu não posso? Eu já estava num processo mais avançado ali, né? Já tinha alguns anos da doença. E eu já tinha percebido, eu mesmo, por exemplo, quando eu comia pimenta, gravava, eu não podia comer abacate. Aí você fala assim, pô, mas o abacate não é rico e puro? Calma que eu vou chegar lá. Então, ele chegou para mim e falou assim, olha, não tem ninguém melhor do que você para dizer o que você deve ou não fazer. Né? Se você já tem a doença há 5 anos, você é muito mais expert do que eu, que posso estudar isso aqui a vida toda, mas eu não senti na pele, eu não vivenciei isso, né? E aí isso começou a cair um pouco a minha ficha de que realmente, se eu não fosse atrás, depender de uma pessoa ali que, por mais que tenha estudado a vida toda, né, ele não sentiu na pele. E outra coisa, são muitos fatores combinados para que em uma consulta, convênio médico, 15 minutos, né, ou uma consulta, mesmo que seja paga, você vai ficar 1 hora ali com o profissional, tem alguns que você paga um pouco mais, e ele, medicina integrativa, normalmente você passa o dia na clínica, passa por vários profissionais e tal, aí sim, né, começa a ter um entendimento um pouco melhor. Mas se não, 1 hora, o que você vai conseguir entender da vida da pessoa em 1 hora, né? Fazer todas essas análises. Bem dizer, eu contando a minha história aqui para você, capaz de chegar a 1 hora de história. Então, é realmente você, né? Você tem que correr atrás da solução. E o que eu vou fazer aqui é te dar algumas pistas, alguns caminhos que eu segui e serviu para mim, né? Espero que abra os seus olhos aí. Então, uma das coisas que eu estava estudando hoje, que eu não sabia, eu achei interessante, com relação à fisiologia, bom, a retocolite, no caso, né? A colite pode acontecer um pouco mais para cima, mas acho que é sempre no intestino grosso. Mas a retocolite, você tem um fator aqui que é o fator da bile. Então, quando você tem deixa eu pegar uma imagem aqui, ó. Quando você tem uma permeabilidade excessiva, então o que que é a colite, né? Você tem aqui, ó, esse deveria ser como é o seu epitélio do intestino, né? A parede ali interna do seu intestino. Ele tem essas microvilosidades, que é onde o bolo alimentar encosta ali, e aí aqui ele tem uma área, por que tem essas velocidades? Porque ele tem uma área para poder fazer absorção, né, dos nutrientes. E aí quando você tem um problema aqui,
esse tecido ele começa a machucar, como se fosse uma ferida, né? Então o tecido está machucado, você começa a perder a área de absorção aqui. Então começa a prejudicar realmente a sua absorção, né? Como se fossem as raízes da planta, né? Essa comparação aqui é muito bacana. Como se fosse a raiz da planta aqui. E aí, como isso está machucado, né? Você começa a ter menos absorção e dependendo do grau, isso aqui pode até abrir uma fissura. E aí, quando isso abre uma fissura aqui, o que acontece é o chamado leak gut, que é a permeabilidade intestinal. Vou botar aqui. A permeabilidade intestinal, onde esse alimento, e normalmente são as proteínas, passam para a sua corrente sanguínea. E aí, o seu corpo começa a atacar essas proteínas, porque elas não deveriam estar ali. Ali eu não consigo fazer nada. Para eu poder transformar a proteína em algo que eu consiga consumir, eu preciso de enzimas, quebrar isso em aminoácidos e tal. Então, a proteína em si não é para estar na corrente sanguínea. E aí o nosso corpo começa a combater, e aí você vai ter o quê? Dor de cabeça, acne, vai ter... Então, começa a surgir, né, aparecer vários sintomas, manchas na pele, enfim, começa a dar uma série de efeitos colaterais aí da doença em si. Né? Então, é aqui que eu digo para você que não necessariamente precisa ser a retocolite, pode ser algum outro tipo, se você está tendo algum tipo de sintoma desse, que é recorrente, você vai lá, toma um remedinho, e aí depois do ano que vem você tem de novo, tal, fica atento, né? Muito provavelmente é uma desbiose, ou seja, você está com alguma questão no intestino que não está absorvendo legal, você precisa prestar mais atenção nos seus na sua absorção intestinal. Então é interessante que ele falou aqui da bile. A bile é o que é secretado pela nossa vesícula para poder digerir gordura, né? E a bile, normalmente, ela não vai embora. Ela é reabsorvida, 95% dela é reabsorvida no nosso intestino delgado. E o que acontece é que se você tem a permeabilidade muito grande no intestino, ela vai embora. E aí ela chega lá no intestino grosso. E aí lá no intestino grosso ela é tratada como uma toxina e ela é eliminada. Então por isso que quem tem colite normalmente tem períodos de constipação e períodos de muita diarreia, porque há uma desregulação na produção da bile. E aí isso também vai prejudicar o seu fígado, né? Porque a bile é responsável por digerir ali a gordura, né, para que o seu fígado consiga absorver isso de uma forma sem sobrecarregá-lo, né? Então, olha só a influência toda que vai fazendo em todo o seu sistema. Então, qual que é a primeira sugestão aqui? Né? A primeira sugestão, e ali na cartilha eles falam que é para comer mais vezes, né? Comer mais vezes, você vai atuar, vai fazer com que o seu intestino atue mais vezes e aí você vai ter mais processo inflamatório, ou seja, você não dá tempo para o seu corpo combater aquela inflamação, então você tem que comer menos vezes, né? Então, como é que eu faço hoje? Eu me alimento 2 vezes por dia, né? 2 refeições substanciais no dia. Procuro fazer o jejum intermitente, né? O jejum aí de 18 horas, 16, 18 horas. Óbvio que tem um processo para isso, não é para você começar amanhã fazendo isso, né? Principalmente você que tem a doença, você tem que começar e ir acostumando o seu corpo. E uma das coisas que eu aprendi hoje, que eu não sabia, quando você começa a fazer o jejum do nada, as toxinas que estão presas nas suas gorduras, porque o que acontece? O jejum vai fazer com que o seu corpo comece a consumir energia das suas reservas, das suas gorduras, né? E se você não tem gordura, ele vai para o músculo. Então, por isso tem muita gente que já é magro e tem medo de fazer o jejum para que vai emagrecer mais. Mas isso é mito. Se você se alimenta direito, esse jejum pequeno aqui não faz isso, não cataboliza, né? Então, a ideia, se você faz esse processo de jejum e você não está acostumado, o que pode acontecer é que essas toxinas que estavam armazenadas ali nos seus tecidos vão cair na sua corrente sanguínea, né? Metais pesados, agrotóxico e tal, que você tinha acumulado ali. Então, o importante é você iniciar um processo de reeducação completo alimentar e aí sim você vai trabalhando esse processo, pelo menos eu indico fazer o processo por 3 meses e aí tem uma métrica, né? Que não tem. Não vou usar esse vídeo aqui, senão vai ficar 5 horas de vídeo para explicar o porquê dessa métrica, mas normalmente a gente precisa de pelo menos 3 dias para limpar o nosso trato daquilo que a gente se alimentou. Então, pode ser que você tenha reações tardias aí, ou até 3 dias depois de algo que você comeu. Né? Então, às vezes você vai ter uma dor de cabeça 3 dias depois, foi algo que você comeu 3 dias antes, né? Então, como é que é complexo esse processo de identificar quais são os agentes que estão te prejudicando. Então, se você se alimentar menos, você concorda que você vai ter mais assertividade em determinar o que pode estar te fazendo mal, né? Então, e usar também menos combinações de alimentos, né? Eu vou colocar uma gordura, uma proteína, vou colocar vários tipos de proteína, vou comer arroz, feijão, macarrão, ovo e salada, né? Não muita coisa, né? Come só o ovo e uma salada e vê como você se comporta, né? Então, esse processo de menos combinações, então, primeira dica, menos combinações e tentar ir fechando a janela alimentar para que você faça aí 2 refeições no dia, no máximo 3, mas eu estou tentando agora chegar a uma só. Justamente para você ter um processo, que é o processo que ocorre no jejum, que é a autofagia, ou seja, aquelas células mais fracas ou que não estão muito legal, o seu corpo vai conseguir identificar, porque você parou ali aquele processo de grande consumo energético, que é a digestão,
você cessou ele, então seu corpo começa a ficar mais atento a outras coisas, até porque ele entra num processo de sobrevivência. É óbvio que com esse jejum pequeno, ele não chega a entrar no processo completo de sobrevivência, que a gente vê lá no programa de largados e pelados, que são 5 dias, né? Mas com 3 dias você entra nesse processo. Então por isso que o número 3 aí é interessante. E o outro processo é o de 21 dias. Por que 21? Porque 21 é quando você consegue mudar o seu comportamento. Aí é uma questão mais também física que atua no mental, né? Então, por exemplo, eu quero parar de comer açúcar, tomar café com açúcar, por exemplo. Então, você tira o açúcar por 21 dias, você vai, depois de 21 dias, você vai começar, o seu corpo vai começar a entender o sabor do café sem açúcar. E aí, quando você vê que se você tomar um café com açúcar, você vai achar ruim, porque o seu corpo já acostumou com aquele novo sabor, né? E o processo de 90 dias, que seria, na verdade, 3 de 21 dias, você consegue recuperar toda a sua flora, o seu intestino, ele se regenera a cada 90 dias. Então, você conseguiria uma regeneração completa aí em 90 dias. Então, eu sugeriria você fazer esse processo de reeducação, né, por 30 dias, vai fazendo, começando aos poucos, tal. E aí, como é que você vai fazer isso? Então, a primeira coisa se você tem aqui. Problema com as proteínas, né? Que nem eu falei. Então, provavelmente você vai estar com uma leaky gut. Então, você tem que garantir que as proteínas sejam quebradas ali no estômago. Então, você tem que estar com ácido estomacal muito forte, né? Então, qual que é a recomendação? Antes de se alimentar, você tomar uma colherzinha de vinagre de maçã. Não vai tomar com muita água, né? Um pouquinho assim de água, é um shot mesmo. Né? E uma colher de sopa de vinagre de maçã, coloca na água e toma. 10 minutos antes da alimentação, ou logo antes também. Ou um limão, né? Ou, se você tem condição, usa um suplemento de enzimas, né? Que já vai ter as enzimas digestivas ali. Eu vou mostrar aqui qual que eu uso. Então, lembrando, sempre tem alternativas para os suplementos, né? Eu uso, porque eu já procuro fazer um biohacking, que a gente chama, né? Que é hackear a minha existência. Ou seja, eu quero já viver muito mais do que o normal. Então, eu procuro usar os suplementos para eu estar sempre buscando uma estabilidade nutricional. Mas eu uso esse aqui, ó, chama super enzimas. Tá vendo? Então, ele tem aqui a betaína, HCl, né? Então, o mais importante é isso. Se você for buscar pelo composto, é a betaína, HCl. Mas ele tem oxibile também, papaya fruit powder, pancreatina, bromélia, ácido astático, ácido protease e celulase, enfim. E sempre buscar suplementos, né, que sejam o mesmo esquema que eu falei antes, rico e puro. Né? Então, procurar olhar para a marca que você está utilizando. Outra coisa que pode ser interessante são os fermentados. Né? Então, tem fermentado de soja, por exemplo, natto, tofu, mas orgânico, né? Sem nenhum conservante, sem ficar atento ali nos ingredientes. É uma coisa que eu acho que é o primordial, assim. Aprenda a ler os ingredientes. Né? Se tem algo que você não sabe, pega o seu celular ali na hora, olha na internet, né, o que é aquele composto ali. Se for um composto químico, alguma coisa conservante, já fuja dessa marca. Tem os fermentados que você pode fazer em casa também, com vinagre de maçã e um pouquinho de sal. Sal, lembrando que sal refinado é péssimo, né? Usar o sal marinho, pode ser o sal marinho moído, aí tudo bem, né? Ou sal rosa. Bom, com relação à parte de alimentos, quais alimentos que são interessantes para o seu processo de reeducação? Caldo de osso é bem interessante, a gente vai até faz muito tempo que eu não utilizo isso, porque fui vegetariano há 10 anos, agora estou num outro processo de descoberta, mas a gente quer começar a fazer aqui o caldo de osso. Não sei se tem para vender, mas enfim, eu não utilizei desse processo, tá? O repolho, apesar de ser que fermenta muito, né? Um legume que fermenta muito, ele... Legume não, é verdura. Mas ele cozido, ele já tem propriedades melhores e eu também ouvi dizer de suco de repolho. Eu como bastante cozido com um shoyu de coco. Bastante assim, uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas. Também não fico muito no mesmo alimento, não. Né? Eu entendi esse processo que eu estou agora, eu entendi que a variedade é algo que vai fazer com que eu tenha mais longevidade. Pelo menos por enquanto, é o que eu estudei e o que eu acredito. Conservas, né? Já falei ali, são os fermentados, conserva de vinagre ou kombucha, pode ser interessante. Eu já o kombucha tem uma questão que depois que você passa essa fase, né, e que você está bem, já em remissão, aí o kombucha pode ser um agente de proliferação de algumas questões, como por exemplo funda cândida, né? Então também não utilizo com frequência não. Agora as conservas é interessante, conserva de pepino, de rabanete, de cenoura até. Outra coisa que é interessante, a manteiga ghee, por conta da vitamina E, que nesse processo a gente vai ver ali que é bem interessante. Outra coisa que eu vi que eu também não faço, que eu quero começar a fazer, por conta desses estudos que eu fiz hoje, é um suco detox de grama de trigo. Né? A grama de trigo, a graminha de trigo, que é o trigo nos Estados Unidos, no Canadá tem muito isso. Você compra no supermercado a graminha de trigo. Né? Agora está começando agora aqui no Brasil, é,
porque realmente é interessante você usar esses alimentos germinados, porque a germinação, o alimento está ali pleno de vitalidade, então tem cerca de 12 a 20 vezes mais nutrientes do que o alimento pronto. E ele pronto, normalmente, por exemplo, a berinjela, tudo que tem semente, não é bom. A gente vai ver aqui que no evitar ali a gente tem que tirar tudo que tem semente. Então, isso que é importante você usar os germinados, tá? E a grama de trigo tem um fator especial para quem tem o problema na colite. Então, você pode cultivar em casa mesmo, é bem tranquilo. E ela não tem o glúten, né? Ela ainda não formou o glúten. Uma estratégia, e aqui eu vi isso hoje, eu nunca fiz, tá, galera? Uma estratégia que falam é que qualquer doença autoimune é você usar um pouco da ideia da vacina. Você dá um pouquinho para o seu corpo, daquilo com recorrência, então todos os dias você dá um pouquinho, então você come o intestino de algum animal, por exemplo, né? E aí aquela parte da linguiça parece que é feita com intestino, né? Aquela parte de selar a linguiça. Ou você pode achar isso aí, enfim, tem que dar uma procurada em cápsula, alguma coisa assim. Mas o fato é, você se alimentar daquilo que gera sua doença autoimune, você faz com que o seu corpo ataque aquele item no seu estômago, por exemplo. E aí ele não vai atacar o seu próprio corpo, entende? Então é uma forma de você reduzir o seu medicamento, desviando o foco, né, do seu corpo para o problema, para que você consiga fazer esse processo de tratar a causa. Tá? Então eu achei uma estratégia bem. Só que tem que ser em doses bem pequenas, porque senão pode gerar um efeito contrário, né? De, de ampliar ainda mais o problema. Tá? Então, interessante. E por isso que eu coloquei aqui. Bom, o que evitar? É básico, né? Básico porque, na verdade, todo ser humano deve evitar isso aqui. O glúten. Ah, mas o glúten é tão vilão. O glúten é uma proteína, né? Então, se a gente está falando que as proteínas que não são digeríveis vão permear, né? Passar ali no leaky gut, nos buraquinhos do seu intestino, vão cair na corrente sanguínea e vão te dar problema, ela vai te gerar inflamação, né? Então, por isso que a gente fala tanto do glúten, porque está muito presente, né, no dia a dia, na dieta nossa atual, né? Então, por isso que se fala em evitar. Agora, se você faz um pão de fermentação natural na sua casa, que você sabe os ingredientes e tal, um trigo orgânico, perfeito, né? Pode ser utilizado. Óbvio, de novo, né? Aquela máxima, eu não gosto de repetir alimentos por mais de 3 dias, né? Então, por exemplo, fiz um pão, vou comer hoje, amanhã, mais tardar, no terceiro dia eu mato ele, e aí eu fico pelo menos 3 dias sem aquele alimento para dar uma respirada para o meu corpo, tirar aquelas toxinas daquele alimento. Laticínios, por quê? Aí muita gente fala, mas eu tomo a lactase, a enzima que quebra a lactose, que eu sou alérgico e tal. Galera, a lactose é o açúcar do leite, né? Só que o leite tem uma proteína, que é a caseína, né? E essa proteína é inflamatória. Então não tem jeito, leite não foi feito para nós, né? Mas ele tem o cálcio, mas isso aí você tira de outros lugares, né? Não, é aquele negócio, se você vai tomar um veneno, né? Você vai tomar um veneno para você poder ter uma. Não, porque o veneno tem cálcio. Então não faz sentido, né? E aí tem a tal da leptina, que ela está presente em todos os. Leptina não, galera, é fitatos, tá? Estava vendo outra coisa aqui, a leptina é outro mapa. São fitatos. Então, cuidar, aí é que entra. Vamos lá. Eu fui vegetariano por 10 anos, por quê? Porque falava-se que a dieta vegetariana, tem outros fatores também, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas assim, falava-se que a dieta vegetariana era uma das dietas melhores para o processo inflamatório, e realmente é. Né? Então, assim, para baixar os níveis de inflamação do corpo, a dieta vegetariana é espetacular, né? Inclusive para a cura de várias outras coisas. Mas, né, não é qualquer coisa que você pode comer dentro da dieta vegetariana. Por quê? Porque a maioria dos grãos, por exemplo, tem os fitatos. O que são os fitatos? Pensa o seguinte, a semente ela tem que se proteger das bactérias e vírus também. Então ela tem uma capa protetora. Né? E quando você joga ela na terra, que ela começa a germinar, e por isso os germinados são tão interessantes, porque já saiu essa capa. Né? Mas se você ingere a semente em si, o grão, você está ingerindo essa toxina. E isso faz muito mal. Né? Eu assisti vários vídeos aqui hoje, que inclusive falam que se você combinar ali 4 toxinas juntos, você pode morrer por envenenamento mesmo. Então, como é que faz para tirar os fitatos? Aí a Aline ali no Ali na Cozinha ensina a fazer, você deixar de molho, e aí cada tipo de grão tem um tempo necessário para você deixar de molho, inclusive as oleaginosas também, né, castanhas principalmente, você deixar de molho, você conservar no freezer depois da demolhagem, para que você não preserve os nutrientes e tal, e depois você ainda tostar ela, tem que ser abaixo de 70 graus, né, então começa a ficar complicado demais, né, mas lógico, se você está numa situação crítica, estou dando as dicas aqui. Mas às vezes você migra para outro processo alimentar que caiba dentro do seu dia a dia. Né? Mas dá para consumir oleaginosas, dá para consumir sementes, tira da dieta, porque elas têm muito fitato. Por mais que você vá deixar de molho, é sugerido tirar da dieta nesse período pelo menos. E os feijões, os grãos, aí você tem que cozinhar na pressão.
Então, pelo que eu estudei aqui, a pressão, né, além de você deixar de molho, você tem que cozinhar na pressão, que vai fazer com que elimine boa parte dos fitatos. Mas é algo que, realmente, agora, na dieta, que no estilo alimentar que eu estou seguindo agora, nós estamos evitando os grãos, né? Então, realmente, quando eu deixei de comer carne, eu tive uma ligeira melhora no meu quadro, mas não foi isso que resolveu, tá? O que acontece falando um pouco agora de suplementos. Então, antes de falar de suplementos, não, eu vou falar realmente dos suplementos e depois eu conto como efetivamente eu me livrei ou eu entrei em remissão, né? Mas me livrei da doença. Então, a gente tem, primeiro, esses são os principais suplementos para que você consiga ajudar o seu intestino, seu corpo a combater esse processo, né, inflamatório. Então, a vitamina A, eu não tomo especificamente suplemento de vitamina A, porque normalmente outros suplementos já têm ele, né? A vitamina E, também nos óleos, normalmente já tem, no ômega 3, por exemplo, é interessante. Então, normalmente já tem no no ômega 3, né? Apesar de não estar aqui o ômega 3, eu já tomo, então ele já tem ali a vitamina E, enfim, são basicamente os óleos ou carne, tem bastante. Vitamina D, né? Vocês veem ali que eu tomo meu solzinho todos os dias, das 10 às 14, sem protetor solar nenhum. Pelo menos ali, dependendo do tom da sua pele, eu tomo meia hora, porque minha pele é um pouco mais escura, então ele absorve menos, né? E ela tem que estar sempre, também já falei isso, combinada com outra vitamina, que, por exemplo, a vitamina K, né? Senão, você começa a ter deposição de cálcio ali em locais que não são bons, não é legal. Magnésio, eu tinha parado de tomar, mas agora eu voltei, porque estava me dando diarreia, o magnésio, mas porque eu estava tomando ele junto com outros suplementos, não estava combinando legal. Agora eu estou tomando à noite, mais isolado, junto com o probiótico, né? E aí está funcionando muito bem, né? E os probióticos são as bactérias boas para poder repovoar a sua flora intestinal. Não é legal usar um probiótico muito potente no momento que você está fragilizado, né? Porque, querendo ou não, são bactérias ali e você já está numa desbiose, né? Já está num desbalanço de bactérias. Então, um pool muito grande de bactérias não é legal. Por favor, né, gente? Yakult está fora. Ele só tem um tipo de bactéria e ele tem mais açúcar do que qualquer outra coisa. Então, isso é totalmente desconsiderado. E a vitamina C, ela protege a nossa célula, deixa mais forte essa camada do intestino contra o leaky gut, né? Contra essas fissuras que vão ocorrer ali. Por isso mesmo, quando você tem falta de vitamina C, a sua pele começa a ficar muito ressecada, quebrada e tal. Então, ela é a capa celular. E aí, vocês estão vendo aqui que isso eu não sabia também, mas aqui eu já tomo, já tem os bioflavonoides, que a vitamina C, muitas vezes, sozinha, ela não consegue ter uma absorção boa. Então, na verdade, assim, é uma ciência, né? Você tem que combinar, tem que estar atento à combinação dos alimentos e tal. Mas o resumo, volto a dizer, alimento rico e puro é a principal dica que eu posso dar para vocês. Bom, como é que eu consegui, né? E quanto tempo que eu estou em remissão e tal? Vocês viram meu exame ali de 2016, nós estamos em 2020, então tem exatamente 4 anos que eu consegui entrar nesse processo de remissão. Aquele foi o meu último exame quando eu mudei de cidade aqui para Balneário. Aí muitos dizem, é porque você saiu daquele estresse de São Paulo e tal. Lógico que, como eu disse, né, são os fatores combinados. Mas realmente eu entendo que o principal fator da minha mudança foi o processo alimentar. Então ele já começou um pouco lá em São Paulo, comecei a ter mais essa consciência e depois quando eu vim para cá eu vivi os melhores 2 anos, né, que eu vejo que realmente o tempo veio ao meu favor, né? Comecei a usar o tempo ao meu favor. Eu rejuvenesci muito nesses 2 anos e aí o que eu fiz? Fiz esse processo que eu mostrei para vocês, essa reeducação alimentar. Começou com o curso do Flávio Passos, Coma Fora da Caixa, que agora se chama Projeto Longevidade. Então ali eu aprendi, né, quais eram os principais alimentos inflamatórios, como é que é a pirâmide alimentar, né, que a base deve ser a gordura. Então 80%, 60% gordura, 20% proteína, ou 30% proteína e 10% carboidrato. Então, por isso que você sempre vem no meu post low carb, né? A ideia é sempre a gente evitar ao máximo carboidratos para que a gente vá acostumando o nosso corpo com esse processo de gordura. Quando você entra, né, dependendo da forma como você entrar no processo de consumo de mais gordura, vão ter efeitos colaterais, né? Pode ter tontura, vai ter perda de massa, né? Pode ter, porque você vai desinchar, né? Então muitas mulheres que na época que eu comecei esse processo, né, a gente estava numa galera ali no grupo de alta performance, e aí várias mulheres falam, não, perdi muito glúteo, perdi muita perna e voltei a comer. Né? Então é um processo de adaptação, né? Esse processo pode levar, aí, como eu disse, até 21 dias. Então você tem que insistir um pouco. Para você que vai inserir gordura, se você vai inserir aí óleo de coco, que são as que eu mais uso, e aí tem o TCM, que é os principais triglicéridos de cadeia média, que é o C8 e o C10, que estão dentro do óleo de coco,
né? Então, vamos dizer assim, é só o filé do óleo de coco, você pode usar ele. Como é um pouco mais caro, você pode usar o óleo de coco normal mesmo, né? E aí você provavelmente, o seu intestino não vai aceitar isso muito legal nos primeiros dias, vai soltar o seu intestino, porque é muita gordura, o seu fígado não está pronto para receber tanta gordura, então vai inserindo isso aos poucos, né? Deixe de usar refinados, qualquer tipo de coisa que esteja escrito refinado, tira da sua alimentação, seja a farinha de arroz refinada, não serve, né? E os óleos refinados, então, são o maior vilão nesse processo. Eles não são, então por isso que quando fala-se ali, né, você pega a cartilha que eles recomendam tirar a gordura, é por causa disso, mas tem as gorduras boas, que é o óleo de coco, a manteiga ghee, ou, a manteiga ghee é caro, pode usar a manteiga normal, sem sal, né? E aí você coloca o sal de sua preferência, pelo menos você sabe o ingrediente que você está colocando, procedência, banha de porco, enfim, são muitas, hoje tem vários tipos de óleo de abacate, óleo de, óleo de linhaça, enfim, tem vários que são interessantes nesse processo aí de você começar a consumir mais gordura e você vai ver que você vai ficar mais saciado, e aí você vai conseguir entrar naquele processo que eu falei de reduzir a sua quantidade de alimentos, você começa a perceber os alimentos que realmente vão te deixar mais, vão irritar mais o seu intestino, né? Então eu entrei nesse processo, comecei a consumir só orgânicos, foi uma fase que eu entrei de restrição muito severa alimentar, fiquei 2 anos, né? Era chato mesmo, não comia nada fora da dieta, é, e é como eu disse, foi os melhores 2 anos assim na parte de saúde que eu tive, né? De vitalidade e tal. E aí depois, por uma questão minha de querer aumentar a minha, né, quebrar as minhas barreiras, aumentar a minha resiliência, eu entrei num outro processo, que aí foi um processo de exercício resistido, de alta intensidade, e aí sim eu vi a necessidade de eu abrir de novo a minha, o meu estilo alimentar para outros alimentos, né? E aí eu comecei a entender, que é a visão que eu tenho hoje, de que o rodízio é a melhor opção, né? Então você variar entre os alimentos que você usa, as ferramentas que você usa, as estratégias, você não repeti-las diariamente, fazer esse processo dos 3 dias ali, faz com que você consiga é, ter um aproveitamento muito melhor e ter um resultado muito melhor e aumentar esse seu processo de resistência, né? Então hoje, por exemplo, eu coloco pimenta em tudo que eu como abacate quase todos os dias, né? Varia o tipo de abacate ali, um dia avocado, outro dia o abacate, para não ter essa repetição. Fico ali uns 3 dias sem às vezes, mas assim, não me faz mais mal. Então, na verdade, assim, não era o alimento que era o problema, entende? Tem esse fator também, muitas vezes, quando a gente está buscando a causa, mas a gente está tudo. É, quando você quer, né? Tô com meu óculos aqui, tá todo sujo o meu óculos. E aí, pô, como é que você vai conseguir enxergar efetivamente, né, o que está te fazendo mal se está tudo sujo aqui, está cheio de toxinas? Então, primeiro você tem que limpar para você conseguir realmente enxergar aquilo que está te fazendo mal ou não. É, Bom, acho que eu passei todas as dicas. Vai ser um prazer se você tiver alguma dúvida, se você estiver passando por esse processo, entrar em contato comigo aí, para que eu possa, de alguma forma, mais te ajudar. Mas acho que tem bastante material aqui para você começar e eu digo, o milagre quem faz é você mesmo. Então vamos nessa. Tentei várias terapias alternativas, né? Uma delas, então assim, por isso que eu falo que a doença hoje é uma bênção, né? Porque me fez poder estar muito melhor. Talvez se não fosse ela, seria outra. E por isso que eu digo que esse vídeo também serve para muitas pessoas, porque muitas vezes você está com alguma coisa e não sabe o que que é. E eu digo que fazer esse processo que eu expliquei aqui, alimentar, vai pelo menos fazer com que você consiga de fato enxergar o caminho para o qual você deve seguir. Tentei terapias como medicina quântica, é muito interessante, resolveu o problema, então serviu para eu poder parar a medicação por 8 meses, mas depois, como eu continuei com os meus hábitos, voltou novamente. É uma pena que, assim, o médico que me atendeu não atende mais, então não conheço ninguém que faça esse tipo de tratamento hoje aqui no Brasil. Né? Até tenho uma maquininha aqui para mim, eu utilizo, às vezes, mas eu não tenho a máquina que faz a correção das frequências. Né? Ele trabalha em cima de frequência vibracional, é um outro tema aí para a gente discutir, mas é isso, galera. Espero realmente ter ajudado vocês. Estudei bastante aqui, pelo menos hoje, né? E venho estudando esses anos todos aí. Consegui encontrar um caminho para ter uma vida plena e longeva, né? Então, estou sempre aprendendo todos os dias e por isso vai me acompanhando aí. Eu vou procurar sempre dividir as minhas conquistas aqui com vocês. Valeu, abraço, vamos nessa.